Bom dia, vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor comigo? Então vamos orar. Pai, exaltado nas alturas seja o teu nome, nome que está acima de todo nome. Ó Jesus, o teu reino e o teu trono é eterno, perpétuo e jamais terá fim. E a ti eu rendo toda honra, toda glória, toda exaltação. Ministra tão somente as nossas mentes, os nossos corações, através da tua palavra que penetra no mais profundo, que é a espada de dois gumes afiada e penetra e divide juntas e medulas. Diz a tua escritura. Penetra o nosso ser, quebranta o nosso coração, quebra fortalezas no nosso entendimento, transforma e nos captura e nos volta para ti através das tuas escrituras. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para ministrar vidas através desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra está lá em Salmos, versículo 22, do 1 até o 3, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Salmo de Davi em um momento de angústia e aflição. E o que Davi diz aqui é que ele está se sentindo desamparado. Quantas vezes você não se sentiu desamparado? Quantas vezes esse sentimento não bateu na porta do teu coração e às vezes nesse momento, nessa hora, é assim que você esteja se sentindo, desamparado. Mas eu quero te dizer, como profeta e mulher de Deus, que não é real, que esse sentimento não é uma verdade, ele é somente um sentimento enganoso. Porque você não está desamparado, você não está desamparada, pelo contrário. Você tem um amparo, sim, e eu vou te mostrar isso na palavra. Interessante é que essa mesma frase que Davi fala, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma frase que Cristo fala na cruz, quando está em agonia. E antes de entregar o seu espírito ao Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sim foi desamparado, porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade. E sabe por que ele relatou isso? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele falou isso? Porque a Bíblia vai dizer que Deus virou o rosto para ele de fato. Ele foi desamparado, de verdade, por Deus. Porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade, um Deus santo não poderia olhar para ele nesse momento. Então ele foi completamente desamparado por Deus, para que eu e você não fôssemos desamparados em nossas dores, dificuldades, lutas, circunstâncias. Ele bradou esse brado na cruz do Calvário para que eu e você não passasse por esse desamparo. Ele sim experimentou de um sentimento real, que era uma realidade. Ele foi desamparado para que eu e você não fosse desamparado em nossas dores e dificuldades e situações. Ele sim foi. Nós não somos. Porque após a ressurreição, ele disse para os discípulos, eu sou discípula, você é discípulo? Aleluia, glória a Deus, somos discípulos. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele foi desamparado para que eu e você não fôssemos desamparados em nossas dificuldades. Para que ele pudesse dizer, olha, eu experimentei desse sentimento real, que era uma verdade, mas sobre você não vai ser uma verdade. Então, se você está sentindo
se sentindo desamparado por Deus, eu quero te dizer, esse sentimento não é real, esse sentimento é engano de Satanás. Você não está desamparado por Deus, você não está desamparado pelos céus. Existe um Cristo que se entregou na cruz, que passou por todo o desamparo para que você não passasse por desamparo. E Ele diz para você, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo, até tudo. Se findar, eu estou com você. E aí você pode dizer para mim, Pátia, mas por que eu não estou enxergando? Por que eu não estou vendo Ele? Por que eu não estou percebendo? Aí já não é a questão dele estar ou não estar. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. E se ele disse que ele estaria todos os dias, ele está. Isso é uma verdade, ponto. Todo sentimento de desamparo que você está vendo está sendo produzido pela sua alma. Todo sentimento de desamparo que você está sentindo está sendo produzido pela sua alma. Porque você está tão carnal que você não consegue mais ter sensibilidade para o perceber. Você não consegue mais senti-lo próximo, você não consegue mais ouvi-lo. A sua visão, ela fica turva. Quando você está muito carnal, quando você está muito envolvida pelas suas emoções, envolvido por seus sentimentos, a sua visão fica turva. É igual um copo com água e o fundo tá com areia. Você já viu que se você deixar lá quietinho, vai ficar tudo claro. Mas se você mexer, vai ficar tudo turvo. E às vezes sua vida tá tão mexida que você não consegue realmente enxergar. E é difícil enxergar em meio a circunstâncias difíceis. É difícil enxergar Deus. É difícil mesmo. Mas o salmista, ele traz aqui uma chave que vai nos ajudar a enxergar Deus nos momentos difíceis. E eu vou trazer essa chave para você, que está lá no versículo 3. Primeiro ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por que alongas das palavras do meu bramido? Por que não me auxilias? E ele vem com os porquês. Eu clamo dia e noite, parece que tu não me ouves. Já se sentiu assim? Pois é. E aí ele lembra, porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel, entre os louvores do teu povo. Aqui é uma chave. A adoração, o ambiente de adoração, adorar, nos faz contemplar Deus e a soberania de Deus. Nos faz estar sensíveis à presença de Deus. E talvez é por isso que você não está enxergando. Agora você consegue entender por que Jó, em meio à maior dor da vida dele, em meio às piores notícias, ele adorou ao Senhor. Ele não adorou ao Senhor porque ele era o cara e queria mostrar que ele adora ao Senhor acima das circunstâncias. Não, ele adorou ao Senhor porque a adoração era uma necessidade da sua própria alma, de aquietar a sua própria alma, para ele conseguir enxergar Deus em meio a situações difíceis. E aqui está uma chave para você, em meio a situações difíceis da sua vida. Acesse o ambiente de adoração e de contemplar a soberania de Deus, quem Deus é. E no ambiente de adoração, a sua alma vai ser silenciada, seus sentimentos que estão aflorados vão ser aquietados, e você vai conseguir ouvir Deus, ver Deus e discerni-lo novamente. Eu quero te dizer, através dessa palavra, desse vídeo, Deus não te desamparou. Ele disse que estaria com você todos os dias e Ele está. O Espírito Santo de Deus está com você para te auxiliar e Ele é poder que aperfeiçoa as nossas fraquezas. Ele está com você. Mas muitas vezes somos eu e você que desamparamos Ele, que o abandonamos por não conseguirmos o enxergar. E aí o problema não está nele, estar ou não estar conosco, está em nós, queridos. Então volte-se para o Senhor, volte a acessar o ambiente de adoração, volte a aquietar sua alma e a percebê-lo, porque Ele está com você, Ele está com
Você, Ele está.